queria conversar com vocês sobre o futuro das inteligências artificiais, né? Antigamente a gente imaginava aqueles filmes que ia ter um robô, o robô ia fazer tudo, pois o robô agora anda no nosso bolso, é ou não é? O robô agora está no celular. Então, amigos, assim, eu quero que quem está me ouvindo hoje comece a se programar para o futuro. Eu que trabalho com aposentadoria, já aposentei mais de 30 mil pessoas, mais de 30 mil famílias, e vejo que quando a pessoa precisa do benefício, ela se vê num estado de necessidade. Muitas vezes, ela está ali pedindo benefício, pelo amor de Deus, para o INSS reconhecer, porque ela já não consegue um emprego, ela não conseguiu uma estabilidade financeira, e sem aquele dinheirinho, muitas vezes ela não consegue nem ter um teto. Então, a gente precisa se planejar, sim. E isso não tem a ver com quanto você ganha. Tem a ver com a sua organização, com o seu objetivo futuro e pensando a nível de percentual. Então, assim, 10% é 10%. Pode ser de R$100, pode ser de 10 mil. Né? Cabe a gente se organizar, se adestrar. Eu gostaria muito que a escola tivesse esse tipo de informação. Nos Estados Unidos, eles têm uma matéria para os alunos chamada economia doméstica. Tem a ver com isso, né? Com o trato da casa, com as despesas mensais, com você saber investir, saber economizar. Mas o brasileiro, quando muito, consegue se formar, é ou não é? Porque tem que trabalhar, tem que ajudar a família. Então, eu quero aproveitar você que está dedicando o seu tempo aí para me ouvir hoje, para trazer alguma palavra que eu sei que você já sabe, eu sei que está dentro da tua cabecinha, mas para relembrar, e relembrar é viver. Então vamos relembrar boas práticas. Vai gastar R$10, pega R$1 e bota no bolso, esse aqui vai para o cofrinho. E depois você vai ter pelo menos uma ideia ali. E do mesmo jeito que a gente tem que se planejar com a nossa economia, a gente tem que se planejar com o futuro, com as profissões do futuro. Então, para quem já tem mais de 40 anos, mais de 30 anos, viu a revolução do Uber. É ou não é? Eu ainda peguei o Uber ali no aeroporto Santos Dumont, quando cheguei de viagem no sábado, e conversei com ele. Antigamente, quem pegava táxi, só tinha táxi, né? Tinha o ônibus e tinha o táxi. O táxi era para as pessoas que tinham mais dinheiro ou numa eventualidade que a família pegava ali para ir no mercado quando era uma compra muito grande ou quando tinha que visitar alguém especial, uma situação excepcional. Mas o táxi, ele era algo extremamente inacessível. E uma autonomia de táxi era muito caro. Eu lembro uma época que era preço de apartamento na Zona Sul do Rio de Janeiro. Uma autonomia de táxi, gente, o que é autonomia de táxi? É o direito, é a licença que a pessoa tem para poder circular ali no táxi. E durante essa revolução inicial que veio o Uber, né, teve brigas, os taxistas foram contra, mas o Uber proporcionou cada um de nós poder chamar o carro e o carro aparecer e o motorista que tem o seu carro poder rodar no Uber para ter esse complemento da renda ou até às vezes como uma renda principal. Então, perceba que nesse caso a tecnologia ela ajudou mais a maioria das pessoas, mas teve gente prejudicada? Teve, os taxistas. E aí, o que aconteceu com a maioria dos taxistas? Eles não atinaram, eles não atentaram que eles estavam num negócio que estava em declínio. Muitos não tiveram essa expertise, e isso acontece na vida, isso acontece no dia a dia. Eu estou dando um exemplo aqui do Uber, só para fazer aqui um paralelo. Mas é ou não é? Então, nós temos o dever de pensar na frente, porque quem não pensa na frente fica para trás. Nossa, me inspirei agora, gente. Gostaram aqui da minha frase? Mas é bem isso mesmo, porque olha só, a gente sempre vai pagar o pato. O ônus, existe o ônus. E se você se antecipar os fatos, você vai conseguir amenizar esse tipo de transtorno. Então, quando eu falo aqui das inteligências artificiais, uma inteligência artificial hoje, ela faz um trabalho de telemarketing, ela faz um trabalho de recepção ali pelo WhatsApp, pelo telefone. Então, assim, se você hoje trabalha nessa área, principalmente vocês que são comerciários que estão em casa hoje descansando, descansa, mas começa a fazer um curso, tem um monte de curso de graça na internet, tem um monte de curso de Harvard. Vocês sabiam onde tem curso de Harvard de graça? Tem curso do Senac de graça. É só procurar. Para de ficar vendo fofoca de vida de famoso e cuida da tua vida. Vai procurar um futuro melhor. Porque, gente, o ser humano, ele tem que estar em evolução para acompanhar essas máquinas, para fazer essa supervisão. Porque pensa comigo, se uma empresa
empresa botar uma inteligência artificial lá para ela atender os clientes, alguém vai ter que fazer esse teste, alguém vai ter que ficar ali mandando mensagem para ver se está indo bem, se não está. Né? Eu estive com grandes empresários no final de semana passado, inclusive um deles, o Malbio, que é um amigo meu, dono do Chat Guru. O Chat Guru ele é um aplicativo que ele faz a resposta como se fosse uma pessoa, assim, ele acaba sendo mais intuitivo. E aí, a gente para pensar em duas preocupações. Primeiro, a pessoa não se organiza, não se atualiza, não quer saber de estudar, aí fica para trás e chora. E quando tem a oportunidade de ter um emprego, não mostra o diferencial. Atende o cliente de cara feia, atende o cliente como se o cliente estivesse incomodando. Então, meu amigo, para a gente continuar no jogo, para a gente crescer, a gente tem que ser muito bom e tem que fazer de coração aberto. Porque se não for para fazer bem feito, se não for para fazer com vontade, não adianta nem começar. Então, segui aqui, falei um pouquinho isso para você, para ver se traz uma luz, e aí depois você manda para mim para ver se traz uma luz aí na tua cabeça. Não importa a sua profissão. A pergunta é, como eu posso me melhorar na minha profissão? E uma das palestrantes trouxe uma frase interessante nesse círculo de palestras que estive imersa na semana passada. Ela falou o seguinte: quem se antecipa, governa. Então, se você tem 100 pessoas com a mesma profissão que você, não adianta ficar de fofoquinha no corredor reclamando que tá ruim. Porque tá ruim pra todo mundo, não é só pra você não. Só que tem gente que faz ficar menos ruim. E tem gente que gosta que fique pior pra ficar chorando. Só que o futuro, gente, a história, ela é feita pelos sobreviventes, não é pelas vítimas. É mais confortável botar a culpa nas circunstâncias. O taxista até hoje tá lá reclamando do Uber. Mas melhorou a vida dele? Não melhorou, meu amigo. Pelo contrário, só está diminuindo. E antigamente, quando a gente pegava um táxi, só para fechar esse assunto aqui, já aconteceu comigo, meu pai, né, que de vez em quando pegava para ir no mercado, para ajudar com as compras. O taxista tratava a pessoa, parecia que estava fazendo favor, botava uma música alta, né, fumava dentro do carro, não se vestia adequadamente. Então, são os detalhes que fazem a diferença. Amigos, eu fui convidada por alguns amigos empresários, como falei, para ir para esse evento que foi em Goiânia, e foi muito inusitado. É um evento que reuniu vários empresários que estão à frente aí da ideia de justiça, a maioria advogado com esse perfil empreendedor. Né? Foi um evento da ATV Box, que é um software que eu uso, que eu gosto muito, que ajuda na gestão do meu escritório e faz os meus funcionários ter uma vida assim, mais tranquila e os meus clientes um atendimento melhor. Então, quando eu recebi esse convite, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: puxa, o evento é em Goiânia, é longe. Inicialmente, o nosso cérebro ele vai criar artifícios, argumentos para te bloquear. E aí eu comecei a pensar, puxa, a minha vida é tão corrida, e principalmente quem me acompanha na internet sabe, né? Eu tô no Rio, eu tô em Araruama, então assim, eu vou para a Justiça, vou para o INSS, vou para o escritório, tenho 5 escritórios, então cada hora eu tô em um escritório. Tem o programa da rádio aqui que faço com o maior prazer, né, que a Dai me ajuda na pauta. Sou presidente da Comissão de Direito Previdenciário na OAB de Campo Grande, que é longe também. Então, inicialmente veio aquele primeiro pensamento, parece que era aquele diabinho falando assim, ai, é longe, não vai dar não. Eu falei, quer saber? Não é longe nada. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Vou pesquisar aqui. Eu fui para Goiânia, era uma viagem rápida, tranquila. Dá para ir, dá para organizar esses compromissos. Aí peguei minha equipe e falei, me ajuda aqui, galera, que eu quero ir nesse evento. Vou aproveitar essa oportunidade. E fiz a oportunidade acontecer, e inclusive para honrar o convite, porque tem isso também. A pessoa convida você para ir na casa dela, para ir no aniversário dela, é porque ela te considera. E quando você declina todos os convites, a pessoa cansa, ela para de querer te convidar. Então, perceba que é um conjunto de fatores que está tudo interligado. E isso em qualquer coisa, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, no seu trabalho. Pô, a pessoa está convidando você para quê? É porque ela gosta da sua companhia, ela acha que você pode agregar, ou simplesmente porque ela quer te fazer feliz. Então a pessoa chama você para ir no cinema, chama você para fazer alguma coisa diferente. Antes de você recusar de pronto, se pergunta, por que eu estou recusando? Será que eu não gosto desse tipo de evento, mas de repente eu posso dar uma outra alternativa? Beleza, esse foi o primeiro parênteses aqui que eu estou compartilhando com você. E aí, amigos, fiquei hospedada lá no hotel, lá em Goiânia, um evento assim
super caprichoso, a equipe recebendo a gente de braços abertos, com um sorriso no rosto, atento a todas as necessidades. E a cidade de Goiânia eu não conhecia, né? Morei em Brasília há 5 anos, que fica pertinho de Goiânia, e não conhecia. É uma cidade limpa, é uma cidade bonita, as pessoas são educadas e eu fui muito bem recebida em todos os lugares que eu fui. As pessoas, o pessoal do hotel, sempre preocupado ali em atender a necessidade. E no quarto que eu fiquei, eu cheguei muito cansada e o rapaz olhou para mim e eu falei, eu vou deixar a senhora então no quarto que fica com a vista para o outro lado, que é uma vista mais bonita. Eu falei, puxa, que legal, obrigada, eu adoro vista. E a vista era de frente para um restaurante italiano. Um restaurante super chique, gente, restaurante chique demais, lindo, lindo, lindo. E eu fiquei aqueles 3 dias namorando o restaurante italiano pela janela. Namorando ele e lembrando do meu passado, quando eu namorava muitos lugares que eu sequer imaginava poder frequentar, né? É um sonho realizado, a gente vê que é fruto do nosso trabalho. O trabalho devolve, o Joel J fala isso e é verdade, devolve mesmo. Então eu fiquei namorando aquele restaurante 3 dias e no último dia, nos 45 do segundo tempo, eu falei comigo assim, eu não vou permitir não me dar o luxo de poder prestigiar esse lugar que eu estou com tanta vontade. Porque já aconteceu isso uma vez no passado e eu não me permiti e fiquei com essa pendenga na minha cabeça até hoje. Eu posso contar isso para vocês depois, foi até na Disney, quando eu estive na Disney. Mas enfim, eu falei, eu já estou aqui, já vim, já estou no hotel, já estou hospedada. Eu vou lá nesse restaurante. É porque as limitações, elas ficam na nossa mente. E às vezes elas estão cavadas tão fundo, por causa do nosso passado, por causa das coisas que a gente passou, que a gente acaba se mantendo adestrado. É igual um cavalo que está sempre amarrado e de repente você passa a corda no pescoço dele e não amarra em lugar nenhum. O cavalo não vai sair dali. Mas a gente tem a oportunidade de raciocinar, de lutar contra isso, porque o instinto é muito forte. Por fim, eu fui lá, e aí eu podia pensar um monte de coisa, todo mundo já tinha ido embora, eu não tinha mais companhia, mas eu falei, mas como que eu não tenho companhia se sou eu e Deus? Eu estou muito bem acompanhada, é ou não é? Então fui lá. Quando eu cheguei, gente, um lugar, cheguei de coração aberto, cheguei bem. Quando você chegar num lugar novo, quando você chegar num lugar que você quer ir pela primeira vez, não faz aquela cara de eu não mereço estar aqui, eu não pertenço a estar aqui, porque isso tem cheiro. É o cheiro da insegurança. E aí, o garçom vai olhar para você, às vezes ele nem tá te vendo, tá olhando outra coisa e você já tá achando que o cara tá te olhando mal. E se ele estiver te olhando mal, é um problema dele, não é um problema seu. Não pega o lixo alheio. Tá entendendo? Porque quando você sabe quem você é, o que os outros falam não importa. Então, vai de peito erguido, de coração aberto, dá bom dia. Não espera a resposta, se responder bem, se não responder amém. No meu caso, eu tive uma experiência muito boa, fui muito bem tratada, né? Mas eu acho que tem a ver com o local também. Goiânia, as pessoas são muito educadas. E hoje, graças a Deus, eu posso me permitir esse luxo. E isso também é um trabalho de adestramento de anos. Para que vocês percebam, gente, que eu também passo aqui esses conflitos mentais, né? Enfim, todo mundo tem essas questões. Não é só você que está aí em casa me assistindo. E quando eu parei, observei um menino que trabalhava na cozinha. Gente, lá a cozinha é de vidro. Então, eu estava longe, eu parei e fiquei filmando. Porque o rapaz não estava olhando ninguém, ele estava sozinho batendo a massa lá, sovando a massa, né, que fala. E aquele menino trabalhava com um capricho, ele trabalhava com um carinho, que a hora que chegou a comida, amigos, eu senti o amor dele naquela comida. Sazon é para os fracos. Aquele rapaz, ele deu show. E eu fiz questão de botar no meu Instagram. Se você quiser assistir o vídeo depois, eu subi no Instagram ontem. dra.aline Brandão. Tá lá o vídeo do rapaz. Ele fez aquilo com capricho. E eu filmei muito longe, aproximei o ângulo da câmera para mostrar que existe gente que faz sim, que faz bem feito. E essas pessoas, esses são os verdadeiros heróis que faz quando ninguém está vendo. O que te define, meu amigo, é o que você faz quando tem gente vendo e quando ninguém está vendo. Agatha Christie, uma grande escritora francesa de livros de suspense, que eu gosto muito, disse uma vez que poucas são as pessoas que parecem ser. E aí, quando você não é a pessoa que você parece ser, a maior pessoa que você está enganando é você mesmo. Porque a gente colhe o que planta. Então, a semeadura ela é opcional, mas a colheita é certa.
E trago essas informações aí, já estendendo, estourando um pouquinho o programa, mas porque eu acho que a informação boa ela tem que ser compartilhada, né? Então, se o mundo não tá bom, se tem muito desamor, não adianta entrar na vibe e reclamar. Reclamar não vai resolver. O exemplo resolve. A palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Então, se você é aquela pessoa que entra no banheiro do shopping para sacanear a mulher, para jogar um monte de coisa no chão, meu amigo, a vida tá te devolvendo isso e você nem tá vendo. Você não tem direito de reclamar, tá? Então, tenho certeza, para quem escolhe uma postura melhor, fazer com o outro que gostaria que fizesse com você, essa pessoa, ela só vai ter sucesso na vida. Com perseguições, Jesus falou, né? Mas faz parte. Porque tem inimigo, o inimigo continua e ele até motiva a gente a melhorar mais, só não podemos nos abater. Amigos, tenham uma semana abençoada. Se Papai do Céu assim permitir, semana que vem estarei aqui de novo com vocês, ao vivo e a cores. Fui!